Bom, pessoal, boa tarde a todos aí, aos que chegaram um pouquinho depois, bem-vindos. Boa tarde. Vamos estar com vocês novamente. Nossa próxima reunião é dia 10 de março, então daqui a 2 quartas-feiras, né? E aqui a gente tem um agendamento das demais reuniões. A nossa pauta de hoje, vamos começar aí com o Paulo e a Paloma. Vão falar de compensação cruzada entre os créditos e débitos previdenciários. Depois o Márcio Tonelli vai falar da ECF. Semana passada ele falou de ECD. E depois a gente vai falar um pouco de algumas pesquisas relacionadas às áreas tributárias das empresas, automação, e como as empresas têm trabalhado aí as dificuldades e também os avanços tecnológicos. E aí, ao final, a gente fala um pouquinho de assuntos diversos, simplificação, e também um tempo aí, caso alguém queira voltar a algum tema do dia ou trazer algum tema novo. Adriano, só te interrompendo antes de você dar sequência, teve imprevisto com o Tonelli, está sem energia, vai ter que ajustar a agenda para o final, tá? Sessão contábil. Ok. Aí é bom só você fazer a gentileza de informar as pessoas que estariam só na reunião dele, a Maria, por exemplo. Tá bom? Sim, ok. Beleza. Então, tá bom. Então, esperemos o Tonelli e vamos em frente. Boa apresentação para vocês aí, Paulo e Paloma. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Como eu disse para quem ainda não tinha chegado, estamos aqui mais uma vez junto com Zé Adriano, Juninho, Zé Wander, que está aí hoje também. Já estamos indo para o 4º ano, né, Zé, do GDE. E a gente quis trazer isso. Hein? Já completamos 4, estamos no 5º ano. 5º ano já. E a gente quis trazer, apesar do tema não ser novo e a gente já ter falado sobre o tema, a gente trouxe algumas observações interessantes, algumas atualidades e que podem gerar novas oportunidades para as empresas, né? Acho que no momento de pandemia, independente de pandemia, né, com as restrições de caixa e com algumas oportunidades de apuração de créditos, tanto tributários quanto previdenciários, né, surge aí a necessidade de compensá-los e de monetizar esses créditos. Então, eu queria até perguntar se a maioria das pessoas aqui já assistiu essa apresentação anterior sobre a compensação cruzada, aliás, vou fazer a pergunta contrária. Quem aqui não assistiu essa apresentação do GDE anterior? Tem alguém que não assistiu? Se o pessoal quiser manifestar, pode falar. Paula, é Érica, da Gerência Tributária da FIENG, eu não assisti, não. Tá, beleza. Edilane, da Andrade Gutierrez, também não assisti. Boa tarde. Tá, ótimo. É bom saber, porque assim, senão fica muito repetitivo, então a Paloma vai passar a parte introdutória, que a gente já apresentou anteriormente, mas é importante todo mundo estar alinhado, e depois a gente entra nas possibilidades, né, as recentes decisões sobre o tema. Paloma, pode conduzir. Paulo, sinta-se completamente à vontade para me interromper, viu, e fazer suas observações. Claro. A gente vai falar sobre compensação cruzada, que nada mais é que um direito conferido ao contribuinte de compensar débitos e créditos federais e previdenciários, que antes não era possível, né? Então, os regimes jurídicos de compensação foram unificados e agora é possível esse novo modelo de compensação. Basicamente, nessa apresentação aqui, a gente vai fazer um breve contexto histórico, a previsão legal, algumas vedações, e o que a gente vai dar enfoque aqui são nas oportunidades. O que de novo surgiu, o que é possível fazer. E no final a gente vai abrir espaço para perguntas. Em relação ao contexto histórico, até a edição da Lei 11.457, basicamente era separado a forma de apuração, então
o regime de apuração e cobrança de tributos federais, depois da super-receita, ficaram unificados. Então, assim, demorou 11 anos para o contribuinte, expectativa do contribuinte, para que tivesse essa unificação de débitos e créditos federais e previdenciários. Antes era só exclusivo o Instituto da Receita as contribuições previdenciárias. Em relação à previsão legal, a Lei 13.670 alterou a Lei 11.457 e a IN 1810 de 2018 alterou a IN 1717 de 2017. O mais importante aqui que a gente precisa saber foi o artigo 74 da Lei 9.430, que possibilitou a compensação entre débitos administrados pela Receita Federal. E agora as contribuições previdenciárias começaram a fazer parte desses créditos administrados pela Receita Federal. Então, inclusive créditos oriundos de discussão judicial, tributária e previdenciária, desde que devidamente habilitados, poderão ser utilizados para quitar débitos federais e previdenciários. Então, basicamente, é isso. A grande discussão aqui é essa vedação do artigo 26A, porque ele possibilita essa compensação cruzada apenas para débitos e créditos posteriores ao E-Social. E com esse desenho a gente quis exemplificar isso. Então, aqui a gente colocou um crédito de outros tributos federais e créditos de contribuição previdenciárias anteriores ao E-Social e aqueles posteriores. E isso quer demonstrar que é uma compensação vedada, que a princípio a Receita Federal não permite. No sistema isso fica travado. Aqui algumas outras vedações na lei, e que a gente vai passar brevemente, mas, por exemplo, não poderão ser objeto de compensação o saldo a restituir apurado na declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física, o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento, e são as vedações para compensação previstas em lei. E aí, aqui a gente quis exemplificar que débitos e créditos anteriores ao E-Social, eles vão continuar sendo compensados da mesma forma. Isso não interfere na compensação cruzada. Então, naquele antigo desenho, a gente fez a comparação de débito e crédito anterior ao E-Social, que não poderia ser compensado com aqueles créditos e débitos posteriores. E aqui a gente está falando de créditos e débitos anteriores ao E-Social de mesma natureza, e que nada muda, eles vão continuar sendo compensados da mesma forma. Aqui a gente chegou na parte de oportunidades, né? E até brinco com o Paulo da gente colocar essa frase, porque o que realmente importa para o contribuinte é o dinheiro no bolso, né? Como que eu faço? Beleza, eu tenho direito ao crédito, eu tenho débitos a serem pagos, que eu preciso compensar, mas o que importa é assim, como que eu faço isso? Em que oportunidade eu posso aplicar a compensação cruzada? Tenho a frase... Essa frase a gente usou bem ilustrativa, assim, né? Que receita é ego, lucro é sonho, o que importa é o caixa, né? Os contadores, o pessoal da área financeira vai entender e saber valorizar que advogado, a gente aprende isso na prática, na marra, quando trabalha, né, em grandes empresas. E no caso, a compensação cruzada nada mais é que garantir um direito que já deveria estar garantido desde sempre, né? São tributos federais, só com naturezas diferentes. Antes ainda tinha uma diferença de quem arrecada, né, Paloma? Que antes você tinha o INSS, que era a entidade que arrecadava a contribuição previdenciária, a Receita Federal, os outros tributos, se unificou tudo na Receita Federal do Brasil. Unificou a arrecadação, mas não tinha unificado o direito para os contribuintes de compensar entre um e outro, né? Ou seja, para o fisco vai para um mesmo caixa, né, a arrecadação, mas para nós ainda tinha essa diferença. Então, só em agosto de 2018, com o E-Social, que se possibilitou isso, mas também com várias restrições. Então, acho que como contribuintes a gente tem que estar sempre atento a essas possibilidades de evitar, como várias empresas, a gente sabe, tem milhões de créditos acumulados, contabilizados, gerando impacto, né, em tributos diretos,
e sem possibilidade de monetizar, sem restituição ou sem possibilidade de compensação. Vamos ver o que a gente pode trazer de possibilidades. E aqui a gente exemplificou que está muito em voga são as ações que discutem a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e também o conceito de insumo de créditos de PIS e COFINS e que geram valores a compensar. O problema é que muitos deles são apurados em momento anterior ao E-Social. E o trânsito em julgado normalmente ocorre depois da adesão da empresa ao E-Social. Então, aqui é uma possibilidade de fazer essa compensação, mesmo que a lei, lá no artigo 26A, mencione uma vedação de que somente é possível a compensação cruzada em débitos e créditos posteriores ao E-Social, aí surge a discussão, né? Mas e aqueles créditos que eu apurei antes do E-Social, mas que eles foram reconhecidos em momento posterior? E aí a gente exemplificou aqui no cenário 1, que aí são os créditos de PIS e COFINS, passíveis de restituição e o ressarcimento anterior, que é a compensação usual autorizada, e aqui os dois. No cenário 2, o direito já foi reconhecido judicialmente, então os dois são posteriores ao E-Social, que é a corzinha rosa. Falando isso, nessa oportunidade de créditos reconhecidos judicialmente, aqui a gente destaca uma notícia do Jota que fala de um mandado de segurança que em decisão liminar foi concedida a possibilidade do contribuinte de fazer essa compensação, mesmo que os créditos fossem apurados em momento anterior à adesão da empresa ao E-Social. E aí é dessa notícia que a gente vai adentrar um pouquinho mais os detalhes do que foi alegado e qual é o fundamento jurídico dessa decisão. Aqui a empresa que ajuizou esse mandado de segurança, ela pedia basicamente para suspender e afastar a restrição imposta pelo artigo 26A da Lei 11.457, que justamente veda a possibilidade de compensação cruzada de débitos e créditos anteriores ao E-Social com aqueles posteriores. E aqui o contribuinte ele alega 3 principais argumentos. O primeiro argumento diz respeito que a legislação aplicável deve ser aquela no momento de encontro de contas. Então, qual que é a legislação no momento de encontro de contas? É aquela que ocorre após transitada em julgada a decisão judicial e que reconhece o crédito e que, consequentemente, possibilita a habilitação para compensação. E uma interpretação diferente dessa violaria o artigo 170A do CTN. É um entendimento, inclusive, fixado no STJ nos temas 345 e 346. Mas aí, o que o 170A fala? Que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Ou seja, aquele contribuinte que está discutindo aquele crédito judicialmente, mesmo se ele quisesse, ele não poderia fazer essa compensação. Então, não seria justo você vedar a compensação cruzada depois do trânsito em julgado, depois que ele já tem aquele direito líquido e certo. E aí, para ilustrar essa situação, a gente colocou um trecho do julgado desse mandado de segurança, que ele é assim, excepcional, né? Ele surgiu como uma novidade, como uma oportunidade, e que desperta o interesse do contribuinte em fazer igual. E aqui tem um trecho do julgado que fala: somente ao reconhecimento do direito ao crédito, aquele discutido judicialmente, créditos incontroversos e, portanto, líquido e certo, com a decisão judicial definitiva após o que seria possível a compensação nos termos do artigo 170A do CTN. Então, a juíza que analisou o caso, ela concordou com esse argumento e foi com base nele que ela deferiu o pedido liminar. Mas é importante lembrar também que é só um pedido liminar, ele tem que ser confirmado em sentença para que o contribuinte realmente possa fazer essa compensação. Então, é um respiro de um direito que o contribuinte conseguiu aí. E aí a gente precisa acompanhar o andamento processual para ver o final disso, né? Vamos dizer, um indicativo que há uma construção inicial de jurisprudência, né? A gente está vendo aí um movimento, temos fundamentos jurídicos, né, fortes e sólidos para se conseguir essa possibilidade de aproveitamento de créditos anteriores a agosto de 18.
Claro que ainda não é uma jurisprudência consolidada, né? Mas acho que a gente tem que buscar essas alternativas, acompanhar o andamento da jurisprudência e defender, né, essa possibilidade como uma possibilidade plausível e um direito constitucional dos contribuintes, né, de não ter afastado ou limitado a sua possibilidade de compensação de créditos, ainda mais num momento, num contexto que a gente está vivendo hoje, né? Nesse caso específico, a empresa ela tem débitos de contribuições previdenciárias e, à época, ela ajuizou um mandado de segurança para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. E aí, agora que ela tem o direito, ela já excluiu o ICMS e tem esses créditos de PIS e COFINS, ela quer compensar. E aí que surgiu toda a discussão. Outro ponto que é possível o contribuinte alegar é que a Lei 3.670, com o artigo 26A, ela está violando o princípio da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, porque não pode ter uma imposição, impor uma limitação temporal, né? E mesmo que o contribuinte alegar o tempo em que cada empresa tem que aderir ao E-Social, ele é diferente. Mesmo assim, todos eles estão sujeitos aos mesmos prazos, às mesmas multas. Então, não tem por que ter essa diferenciação. E o terceiro argumento que nós achamos importante colocar aqui são da compensação com contribuições de terceiros. Porque antes do E-Social já havia uma discussão se era possível a compensação envolvendo contribuições de terceiros. E uma informação importante é que isso já está consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive em uma nota da PGFN, que vincula a Receita Federal, de que não existe essa discussão de vedar compensação de contribuições de terceiros. E aí é que a gente coloca o artigo 89 da Lei 8.212, que fala que as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido a maior que o devido. E muitos clientes do escritório, eles perguntavam na hora que eles iam fazer a compensação cruzada, se eles podiam utilizar créditos de contribuições de terceiros. E aí, isso aqui é um trecho, o item 3.3, perguntas e respostas da DCTF Web, que afirma, sim, você pode utilizar os créditos para compensação com débitos de outras entidades e fundos. Então, isso não... Da vedação do artigo 87, que fala, é vedada a compensação das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. Isso já foi pacificado, que é inconstitucional. Aqui eu coloquei ainda um trecho da nota PGFN, que fala da ilegalidade e que, claro, deve ser considerado o artigo 170A do CTN, que a gente já mencionou. E aí, por fim, muito importante também, são as oportunidades extras, porque aqui a gente falou de créditos reconhecidos judicialmente. O escritório ele tem teses, como, por exemplo, essa de contribuições destinadas a terceiro acima de 20 salários mínimos, que se for reconhecido judicialmente, teve o trânsito em julgado, e de acordo com esses fundamentos utilizados, inclusive nesse mandado de segurança que a gente acabou de mencionar, é possível fazer a compensação cruzada. Então, é mais uma oportunidade para o contribuinte de conseguir fazer essa compensação, né, de pagar os seus tributos a partir de um crédito reconhecido judicialmente. E aí tem essa tese das contribuições destinadas a terceiros acima de 20 salários mínimos, e também tem aquelas já reconhecidas por repercussão geral da STF, que é o salário maternidade, o aviso prévio indenizado. São essas outras oportunidades. Paulo, você tem alguma consideração em relação a essas aqui? O que a gente gostaria de trazer reflexão a todos é exatamente isso. Com base na decisão que foi obtida, com foco no crédito de PIS/COFINS, pagamento indevido ou maior de PIS/COFINS sobre ICMS, né, a discussão do ICMS na base do PIS/COFINS, se abre a outras possibilidades. Também de outros créditos, inclusive contribuições previdenciárias anteriores a agosto de 18, né, por exemplo, salário maternidade. Tem muitas empresas que entraram com a discussão já há alguns anos. A decisão do Supremo foi agora recente, né, no final do ano passado. A maioria das empresas vai ter o trânsito em julgado agora.
Caso a empresa não tenha débitos suficientes, aí principalmente empresas exportadoras, né, que podem não ter débito suficiente para compensar. Você poderia ser, né, suscitada, né, e demandada a compensação cruzada ainda de créditos anteriores a agosto de 18, com fundamentos legais que a gente, né, apresentou aí de forma preliminar, mas que a gente tem condição de desenvolver para que se viabilize, né, essa compensação. Então, a grande reflexão é, primeiro, uma possibilidade que já deveria existir há muitos anos, começou em agosto de 2018. Essa possibilidade foi limitada, com limitações não justificáveis, e ainda num contexto de que temos várias discussões judiciais, a gente sabe do contexto de insegurança jurídica e de lentidão do judiciário para decisões importantes, envolvendo bilhões, né, e que, quando restam decididas e transitadas em julgado, às vezes a empresa não tem como compensar, e a União não restitui com agilidade, né? Se demora para julgar, imagina para restituir, né, Paloma? Então, se não se buscar uma forma de monetizar esses créditos, você pode ter um efeito financeiro até negativo, de contabilizar um crédito, um montante muito grande, gerar incidência de RPJ e CSL e não conseguir gerar resultado, né? Não gerar caixa, não trazer efeito financeiro imediato, né? Então, acho que a reflexão maior é essa, assim, a gente tem acompanhado essas decisões, julgamentos, né? E a gente sabe que ainda tem várias questões a serem julgadas e discutidas. Um exemplo, né? Vocês devem estar acompanhando aí a questão do crédito de PIS e COFINS para as empresas do regime monofásico, né? Está para ser consolidado o entendimento do STJ, né? Existem entendimentos divergentes de duas turmas. Seriam mais alguns bilhões, né, de créditos que muitas empresas poderiam recuperar. Empresas que já estão discutindo isso há mais tempo, então não volta só os últimos 5 anos, né? Se a empresa já está discutindo isso há mais de 5 anos, vai retroagir 5 anos da data que iniciou a discussão judicial. E se a empresa não tiver com o que compensar, ela vai ter que buscar uma forma de alternativa de compensar, que seja com contribuições previdenciárias. Então, a nossa reflexão é essa, gente, era trazer para vocês, né, essa possibilidade, e aí queria ouvir, né, perguntas, se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição, né, Paulo? Obrigado aí pelas brilhantes palavras, brilhante apresentação. Eu agradeço a oportunidade de falar aqui um pouquinho para vocês. Muito bom, Paloma. Obrigado, Paulo. Pessoal, alguém de vocês aí realizou alguma dessas compensações, está pretendendo realizar? Alguém quer compartilhar aí essa visão? Suas dúvidas? Juninho, demais aí, o que vocês... Eu não sei se a Júnia está aqui, pode falar um pouco, mas os Minas, o conceito é com ela. Deixa os outros opinarem, eu não sei se ela vai estar aqui na reunião. Vou procurar falar com ela aqui. Beleza. Acho que alguém também ia falar aí, por favor. Pessoal, alguém quer compartilhar aí se realizou, pretende realizar? Ou se tem dificuldade, né, de compensar, se está com muito excesso de crédito e a possibilidade de compensar com tributo previdenciário. Básico, né? Ô, Paulo, eu acho que a Valorec começou a fazer essas compensações, sabe? Mas como eu não tenho acompanhado de perto, eu não sei se eles tiveram alguma dificuldade. Fazer compensação cruzada Sim, de tributos federais para pagar previdenciário, né, na realidade. Sim, mas aí provavelmente de créditos apurados após agosto de 18, né? Só após agosto, antes não. Nós não entramos com nada antes, não. A gente estava pagando mesmo, desembolso de caixa.
Talvez, né? O nosso caso também é o mesmo, Paulo. Assim, em relação a agosto, tranquilo, né? Começou a fazer, e isso eu tenho certeza. Sim. Anterior, que eu não sei, aí talvez a Joaninha pudesse falar mais, tá? Nós aqui não fazemos, né, Paulo, na CBM. A gente tem uma questão de SCP aqui no meio, tem uns problemas aqui, tem umas análises aí no passado, a gente tenta que rever, mas não fazemos. Temos um SCP aqui no meio. SCP? É Sociedade com Participação. Na época teve uma análise jurídica e tinha uma incompatibilidade entre definição dos créditos entre as entidades, né? Porque existe um conceito para a parte federal, mas para a parte previdenciária não existe SCP no conceito jurídico, né? E teve uns problemas na época. O Luiz Fernando era o advogado que estava. Ele deu um parecer que não era razoável, aconselhável, mas é uma coisa que tem que verificar de novo. Eu até anotei aqui para a gente ver, né? Porque a gente está meio que impedido, né? A gente só tem a janela de janeiro, até que esse levantamento está nos ajudando aqui, a consultoria e tudo. A gente fez em janeiro, a próxima janela agora é só o ano que vem, né? Se tivesse, já facilitaria, né? Eu até anotei aqui para rever internamente, de falar a verdade. Assim, porque se você tem estoque de crédito, aí, por exemplo, o caso da Fernanda e do Juninho, né? O estoque de crédito é muito maior, provavelmente, do que a capacidade de compensação mensal, com débitos tanto de tributos federais quanto de contribuição previdenciária mensal. Aí falando dos créditos de ICMS na base PIS/COFINS, né? A gente sabe que remonta aí desde 2002, 2003, dependendo, né? Então, assim, uma possibilidade de monetizar esses créditos e acelerar essa compensação, e reduzindo aí o impacto que você já está tendo, né, Fernanda, no imposto de renda, que já foi contabilizado, né, esse ativo, a busca de uma decisão que te permita compensar, inclusive, né, os créditos de outros anos com outros tributos. Então, é mais uma reflexão, né, para ver se... Acho que cada empresa, né, Paulo, tem que fazer, igual a gente que é uma empresa altamente lucrativa, então pelo menos a janela nossa, vamos dizer, com uma média de 6 meses, que a gente perde o risco, talvez, dependendo da indefinição, não compensa, né, por causa da questão da SCP, mas quem tem um lucro menor não consegue, aí eu acho que vale mais a pena ainda. Né? Exatamente. Tem um estoque maior, né, de crédito. Exato, exatamente. Beleza. Paulo, em relação a liminar, mas a liminar também tem um risco dela cair em algum momento, a gente ter problemas, né? Sim, e de ter que pagar isso ainda atualizado, não? O que a gente colocou, ainda é uma decisão nova, liminar, assim, para a empresa que obteve, muito provavelmente, era a única alternativa que ela tinha, talvez, de compensar. Talvez ela né, buscou isso exatamente porque, olha, eu não tenho outros débitos, ou meus débitos são tão pequenos que se eu não conseguir compensar com contribuição previdenciária, eu não vou conseguir monetizar isso tão cedo. Então, é preciso realmente até fazer um cálculo, né, financeiro, dinheiro no tempo, né, do retorno ou seja, eu vou entrar com uma discussão judicial, consigo uma liminar, então eu viabilizo a compensação, sei lá, eu tenho 1 bilhão de crédito acumulado, está contabilizado, já tive o trânsito em julgado, já foi apurado, aí falando do ICMS destacado, né, e já estou pagando imposto de renda sobre isso, e não tenho com o que compensar, ou minha compensação é muito pequena. Se eu compensar com contribuição previdenciária, eu monetizo isso em tanto tempo. E qual o risco, né? Qual aí a avaliação de risco de eu perder a liminar, isso vai ter toda uma discussão, né? A incidência de multa, etc. Então, realmente é uma avaliação jurídico-financeira, né? De viabilidade. Sim. É uma reflexão importante, Fernanda. Acho que é importante pensar. Sim, é só por causa da insegurança jurídica mesmo, né, do fato. Eu cheguei nessa conclusão, É verdade. Mas eu acho que os argumentos são muito sólidos, são muito fortes pró-contribuinte nesse sentido. Bom, é isso. Se alguém tiver mais algum comentário... Ok, então muito obrigado, gente. Vamos seguir aqui. Valeu.